Paulo Souza até trabalhou ontem, mas não segue no comando do Flamengo. Dorival Júnior está de volta? Dorival Júnior assumiu o Flamengo no dia 10 de junho de 2022 com a missão de recuperar o bom futebol do time. Seu antecessor Paulo Souza não havia conseguido uma boa conexão com os jogadores e mesmo que estivesse vivo em todas as competições, dentro de campo o time não empolgava a torcida e nem a diretoria. A mudança no comando técnico renovou as esperanças. Dorival vinha de um bom trabalho à frente do Ceará e chegava para sua terceira passagem à frente do Flamengo. Diferente do seu antecessor, Dorival conhecia muito bem os atletas e principalmente os adversários do futebol brasileiro. Então, não seria necessário um longo período de adaptação, importantíssimo porque o time entraria na fase decisiva de todas as competições. Olha o Hulk, por cobertura, Hulk bateu pro gol, Hulk bateu! Gol! Hulk, lá vem o Galo, o lançamento é pro Ademir! Gol! Dorival havia herdado um ambiente conturbado, uma torcida insatisfeita e a pressão de trazer resultados imediatamente. Então, depois de 3 derrotas em 4 partidas, as críticas começaram a aparecer. Futebol, céu e inferno é um palmo só de distância. As coisas podem mudar a qualquer momento. Para sair do inferno, Dorival apostou alto, fez uma coisa rara hoje no futebol. Começou a arrumar o time do ataque para a defesa. A prioridade era fazer gols e não parar de sofrê-los. Para isso, ele achou que seus antecessores não conseguiram, um lugar para o Pedro. Com isso, ele alterou o posicionamento do time, Everton voltou a ser meio-campista e não ala, Arrascaeta passou a ter mais liberdade, recuou o Gabriel pela direita, recuperou Rodinei, Felipe Luiz, Thiago Maia e João Gomes, que passaram para o time titular, e conseguiu outra coisa que seus antecessores também não haviam conseguido: resgatar a confiança do Léo Pereira. O time passou a jogar com o famoso losango, para se defender, compactação e recomposição rápida do set, para dar mais liberdade para os 3 jogadores de frente. Com a entrada do goleiro Santos, o time ganhou uma excelente alternativa na saída de bola longa, aproveitando a aproximação de Pedro, Gabriel e Arrascaeta. A aproximação, troca de posições e movimentações coordenadas ditava o ritmo do ataque. Com isso, Dorival também conseguiu uma coisa que o Flamengo não tinha desde a época do Jorge Jesus: boas jogadas para atacar adversários em bloco baixo, fechados atrás. Não demorou muito para que os resultados começassem a aparecer. No jogo de volta contra o Atlético Mineiro, Arrascaeta brilhou e garantiu a virada da classificação para o Flamengo. À medida que o time engrenava e os gols iam saindo, Dorival passou a trabalhar 2 times diferentes, um para o Brasileirão e outro para as Copas. Os 2 times vão bem, em especial o time titular nas Copas não decepciona. Além do bom futebol, os resultados também passam a favorecer e o time decola.
Matheus Martins, olha a chance do Fluminense, Matheus Martins, bateu, segurou Santos, soltou, Sul com fé no pé, gol! Foi, subiu para tocar, matou! Gol! Apesar da relativa boa atuação na derrota contra o Fluminense, o time vinha demonstrando alguns pontos de atenção. Primeiro, o preço da mobilidade. A troca de posições ajudava a marcar gols, mas tinha um preço. Caso o time perdesse a bola, a recomposição poderia gerar dúvidas. Isso porque, fora de suas posições defensivas, os jogadores teriam dúvida, poderiam recompor errado, o que gerava situações de 1 contra 1 na defesa. Outra coisa que apresentava a brecha era a marcação-pressão. A vantagem era criada quando os defensores adversários se desmarcavam dos atacantes do Flamengo, o que poderia gerar uma sobrecarga na defesa contra times que tivessem um ataque rápido bem armado. Outro ponto de alerta era na saída de bola. Os times passaram a entrar mais preparados para tentar anular a saída de bola longa pela esquerda, apertando a marcação no Pedro ou criando compactação defensiva por ali para ganhar a segunda bola. Além disso, tinha o problema dos espaços pelos lados. Se defendendo com 7, o Flamengo assumia alguns riscos. O adversário poderia criar superioridade numérica pelos lados ou tentar explorar jogadas de inversão. Dorival tinha duas escolhas para as finais: mudar ou se manter fiel à estratégia que recuperou a confiança do time. E não vai ser diferente. Acho que nós vamos continuar esse trabalho para que alcancemos na sequência aí os melhores resultados possíveis. Então, ele decidiu manter a aposta alta. Na final contra o Corinthians, mesmo time, mesma estratégia. O Flamengo marcou um gol logo no início, aproveitando sua principal jogada e abriu o caminho do título. Mas algumas alterações por desgaste físico e algumas mudanças de posicionamento quase custaram o título. No final do segundo tempo, criando superioridade numérica pelo lado, o Corinthians chegou ao empate e levou o confronto para os pênaltis. Felipe Luiz acabou desperdiçando sua cobrança e por um momento o Flamengo dependia dos erros do Corinthians para voltar a ter chances. E o erro aconteceu. Fagner desperdiçou sua cobrança e nas alternadas, Vital perdeu e Rodinei garantiu o título. Flamengo campeão, mas o jogo mais importante, sem dúvidas, era a final da Libertadores. Mais importante do ano, um Atlético com um sólido sistema defensivo. Vitor Bueno e Vitor Roque marcavam a saída de bola com Davi Luiz, Léo Pereira e Thiago Maia. No restante do campo, encaixe de marcação individual, famoso cada um no seu até o fim. O Flamengo encontrou duas vantagens na saída de bola. Primeiro, abrindo para fazer a saída de 3, os atacantes do Atlético ficavam sobrecarregados e um dos zagueiros podia avançar livre. Outra vantagem era nos cochilos de marcação, quando Thiago Maia conseguia escapar nas costas dos atacantes. Mas com a marcação apertada na frente, a jogada não fluía. Alguém precisava superar o seu marcador para dar prosseguimento na jogada. Primeiro foi o Rodinei pela direita, depois o Gabriel pela esquerda. O Atlético, sempre que podia, tentava levantar a bola na área. Em uma cobrança de lateral, por muito pouco o Atlético não sai na frente. Aos 15 minutos, Felipe Luiz sente uma lesão e é substituído pelo Ayrton Lucas, com características bem diferentes, o que acabou sendo decisivo para a partida. Em sua primeira participação, ele consegue se desmarcar pelo lado e na sequência, acelera para ganhar a segunda bola, chega primeiro e sofre a falta do Pedro Henrique, que recebe o segundo amarelo e acaba expulso. O Flamengo sente um bom momento e vai para cima, enquanto o Atlético rapidamente muda para uma marcação em linha e se fecha atrás. Mas o Everton Ribeiro tira um coelho da cartola, mesmo com a marcação encaixada. Ele recebe por fora do bloco, tabela com o Rodinei e de primeira deixa o Gabriel na cara do gol. Cruzamento milimétrico com um timing perfeito, de perna ruim. Se ele desse um toque a mais na bola, a zaga teria vantagem para cortar. No segundo tempo, o Flamengo teve uma boa chance para ampliar o placar, mas o Gabriel acabou parando no Bento. O Atlético vendeu caro, mesmo com a menos o time lutou muito, a estratégia era a mesma, levantar bolas na área sempre que possível, mas que não resultaram em nenhuma chance muito perigosa. E no final...